Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos escatológicos e hoje nós estaremos falando acerca de um assunto muito interessante. Inclusive, existem seitas que tomam este texto como um texto base para justificar a sua própria existência. Nós falaremos hoje sobre os 144 mil selados do capítulo 7 do livro do Apocalipse. Estaremos no tempo do nosso vídeo explicando quem são estes 144 mil selados. Eu gostaria de ler o texto para que você pudesse ter uma informação melhor. Apocalipse 7 diz: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubens, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulun, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil, que perfaz um total de 144 mil selados. Nós temos várias correntes escatológicas que defendem posições divergentes com respeito a estes 144 mil. O dispensacionalismo pré-tribulacionista diz que estes 144 mil são 144 mil judeus étnicos da nação de Israel. Mas nós temos razões para crer que não são. E nós defendemos que estes 144 mil são números dos eleitos que estarão vivendo na terra nos últimos dias, no período conhecido como a Grande Tribulação. E antes mesmo que qualquer juízo de Deus caia sobre a terra, eles terão que ser selados nas suas frontes, porque eles não sofrerão nenhum só dos juízos de Deus que cairão sobre a terra no período da Grande Tribulação. E eu gostaria de chamar a atenção para um fato muito interessante no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, tudo que João vê explica o que João ouve. Lá no capítulo 1, no versículo 10 do livro do Apocalipse, João diz: E ouvi uma voz detrás de mim como de trombetas, que dizia: O que vês, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. No versículo 12, João diz: Quando virei-me para ver, eu vi um candeeiro com 7 castiçais, e no meio do candeeiro a semelhança do Filho do Homem. Então, o que João viu explicou o que o João ouviu. Aqui nós temos, no capítulo 7, João não vê os 144 mil a princípio. Ele ouve o número dos 144 mil e ele descreve 12 mil de cada uma das tribos dos filhos de Israel. Agora, no versículo 9, nós temos: Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nunca cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, o que João vê, lembre-se,
explica o que João ouve. João ouviu o número. Do ponto de vista do céu, os eleitos, os salvos em qualquer época da terra são um número completo e determinado. Do ponto de vista da terra, eles são uma multidão inumerável, composta de pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E é isto que nós encontramos aqui no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Este capítulo 7 é um capítulo parentético, que fica entre o sexto e o sétimo selo, como o mesmo ocorre lá entre a sexta e a sétima trombetas, capítulos parentéticos, porque aqui o anjo que trouxe a revelação fez questão de mostrar a João que antes que o juízo de Deus se completasse na terra, Deus teria que selar os seus eleitos, os seus escolhidos que estarão aqui. Se alguém me disser que não pode ser Israel, quando você lê o capítulo 3 do livro do Apocalipse, na carta à igreja de Filadélfia, você encontra a mesma descrição que nós lemos no capítulo 7. Aquele que vencer, eu falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Estes 144 mil estariam selados, e no capítulo 14 do livro do Apocalipse, estes 144 mil que estarão no Monte Sião com Cristo terão nas suas frontes o nome de Deus e o nome de Cristo. Ainda no capítulo 3, na carta à igreja de Sardes, nós encontramos que andariam de vestes brancas com ele. E nós vamos ver no capítulo 15 uma multidão diante do trono, com a harpa nas mãos e com vestes brancas. A Bíblia, no livro do Apocalipse, chama os crentes de eleitos, chama eles de santos e de fiéis. E se eles são eleitos, são santos e fiéis, é por quê? Porque eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles têm o Espírito Santo. Eles foram redimidos. E segundo o livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 16, o apóstolo Paulo, o livro de Gálatas, ele trata sobre exatamente a questão das reivindicações dos judeus para obrigar os gentios a obedecerem o legalismo judaico. E ele termina por dizer paz sobre todo o Israel de Deus. E é unânime, todos os comentaristas da Bíblia entendem que este Israel de Deus, do versículo 16 do capítulo 6 de Gálatas, é a igreja. E no livro de Efésios, no capítulo 2, ele diz que antes de conhecermos Cristo e a graça, nós estávamos separados da comunidade de Israel, perdidos e sem Deus no mundo. Cristo derrubou a parede da separação e dos dois povos fez um só, porque ele, Jesus, é a oliveira verdadeira. Israel era ramos naturais. Nós, ramos que fomos enxertados na verdadeira oliveira, o verdadeiro Israel de Deus. Portanto, o capítulo 7 do Apocalipse está falando para nós que no período da grande tribulação, Deus terá selado um povo e eles sofrerão perseguição. O capítulo 13 do livro do Apocalipse diz que foi dada à besta poder para lutar contra os santos e vencê-los. Ela os vencerá politicamente, ela os vencerá economicamente e até fisicamente, mas espiritualmente eles vencerão a besta, porque não amaram as suas vidas até a morte e porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas Deus terá um grupo de pessoas que mesmo neste período, eles sobreviverão à perseguição do anticristo. E eles estarão vivos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Eles, de algum modo, eles encontrarão um lugar. De algum modo, o Espírito Santo os orientará e eles encontrarão refúgio, encontrarão um lugar onde eles estarão livres da vista da serpente, onde eles sobreviverão durante o período da perseguição e recepcionarão Jesus nas nuvens, no soar da trombeta da última trombeta, que é a sétima trombeta do livro do Apocalipse. Portanto, nós queremos que você saiba que o capítulo 7 não está falando de Israel literal. Nós temos algumas ordens de listagem de tribos na Bíblia, a partir de Gênesis, capítulo 49. E em nenhuma destas ordens nós temos esta lista que está aqui. Aqui, a tribo de José, ou José, toma o lugar de Manassés, de Efraim, seu filho, e de repente, Levi toma o lugar de Dan. E aí, se nós pensássemos, nós estamos falando do Israel literal, porque João fez questão de colocar esta lista de forma totalmente diferente, diríamos até arbitrária, contrária a todas as listagens do Velho Testamento. Os dispensacionalistas que acreditam que Ezequiel capítulo 48 está tratando de Israel no milênio, precisam observar que a primeira das tribos mencionadas em Ezequiel 48 é a tribo de Dan. É a primeira das tribos mencionadas. Dan estará no milênio.
Se Dan estará no milênio, e ali se trata do Israel literal em Ezequiel 48, por que Dan não pode aparecer no capítulo 7? Porque propositadamente o autor sagrado estava querendo dizer para nós que não se tratava do Israel carnal, mas do Israel espiritual. No capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse, nós temos menções na Bíblia muito claras sobre o Israel carnal, querendo se jactar da carne, e a Bíblia chamando eles de sinagoga de Satanás, enquanto que a verdadeira igreja que é o Israel de Deus. E nós temos no capítulo 22 do Apocalipse, a cidade santa, e ali nós encontramos que os portões das cidades têm o nome dos 12 patriarcas e os fundamentos da cidade tem o nome dos 12 apóstolos. E é interessante que o que nós temos aqui é 12 vezes 12 vezes 1000, que é igual a 144 mil. Se nós olharmos as medidas da Nova Jerusalém, nós vamos chegar a 144 mil. E isso não é por acaso. Era para mostrar que tanto os 144 mil selados quanto os habitantes da Nova Jerusalém é a igreja composta de judeus e gentios. Então, em rápidas palavras, era o que nós gostaríamos de trazer para você. E espero que no próximo programa que estaremos falando sobre a grande tribulação, e aí nós estaremos mostrando para você o que ocorrerá no período da grande tribulação, porque haverá grande tribulação. Queremos agradecer você que já se inscreveu no nosso canal, que tem divulgado, que tem nos ajudado, você que está chegando pela primeira vez. Eu quero pedir a você que se inscreva, que dê o seu like, aperte no sininho para ser notificado sempre que gravarmos um novo vídeo, e que se você quiser nos ajudar nesta obra, na descrição você encontrará a maneira, com qualquer quantidade que você queira. Nós estaremos agradecidos e muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.